Capítulo 3. Não se atrase, não se atrase. Atrasar para o quê? Pensou Miranda pela 16ª vez, fervendo de ódio enquanto arrumava as coisas. Eles não haviam combinado horário. Ele nem sequer pedira para levá-la em casa. Simplesmente ordenara. E então, depois de instruí-la a avisar quando estivesse pronta, dera as costas sem se dar ao trabalho de esperar uma resposta. Por que ele estava tão ansioso para mandá-la embora? Miranda não sabia se devia rir ou chorar. Já está de saída? Era Olivia entrando no quarto. Preciso voltar para casa, disse Miranda, escolhendo aquele exato momento para tirar o vestido por cima da cabeça. Não queria que Olivia visse o rosto dela. Suas roupas estão em cima da cama, acrescentou ela, com a voz abafada pela musselina. Mas por quê? Seu pai nem deve estar sentindo falta de você. Ah, obrigada por lembrar, pensou Miranda irritadiça, embora ela mesma tivesse feito a mesma reclamação para Olivia diversas vezes. Miranda, insistiu Olivia. Miranda virou-se de costas para que Olivia pudesse abotoar seu vestido. Não quero abusar da hospitalidade de vocês. Não fale besteira. Se fosse pela minha mãe, você viria morar conosco de uma vez. Na verdade, você virá morar conosco quando formos a Londres. Mas ainda não estamos em Londres. O que isso tem a ver? Nada. Miranda trincou os dentes. Você se desentendeu com Winston? Claro que não. Porque, francamente, quem seria capaz de se desentender com Winston? Além de Olivia, é claro. Então, qual o problema? Não é nada. Miranda fez um esforço para se acalmar enquanto vestia as luvas. Seu irmão quer falar com meu pai a respeito de uma iluminara. Winston? Perguntou Olivia desconfiada. Turner. Turner? Céus, quando acabariam as perguntas dela? Sim, respondeu Miranda. E ele pretende ir embora em breve, então tem que me levar agora. Ela estava inventando totalmente a última parte, mas Miranda achou que, diante das circunstâncias, a frase era bastante inspirada. Além disso, quando ele afinal retornasse para casa, na Northumbria, talvez as coisas voltassem ao que eram antes, com o mundo girando alegremente em torno do sol. Olivia se encostou no batente da porta de tal forma que Miranda não poderia ignorá-la. Então, por que está tão azeda? Você sempre gostou do Turner, não é? Miranda quase riu. E então quase chorou. Como ele se atrevia a mandar nela? Como se a considerasse uma desmiolada? Como se atrevia a deixá-la tão infeliz em Heavy Breaks, que nos últimos anos estava mais para o lar dela do que dele? Desviou o rosto. Não queria transparecer suas emoções para a amiga. E como ele se atrevia a beijá-la sem propósito. Miranda? A voz de Olivia era suave. Está tudo bem? Estou ótima, respondeu Miranda meio engasgada. E passou pela amiga quase correndo. Você não parece, estou triste por Letícia. E estava mesmo. Qualquer um que desagradasse Turner, de certo, merecia ter sua morte pranteada. Mas Olivia era do tipo que não se deixava enganar facilmente. Assim, enquanto Miranda descia as escadas correndo, a amiga surgiu em seu encalço, em direção à entrada de casa. Letícia? Exclamou ela. Você só pode estar brincando. Miranda fez a curva ao pé da escada tão rápido que teve que se segurar no corrimão para não perder o equilíbrio. Letícia era uma tremenda de uma bruxa, prosseguiu Olivia. Turner era absurdamente infeliz com ela. Exatamente. Miranda, Miranda. Ah, Turner, boa tarde. Olivia, disse ele assentindo com educação. Miranda disse que está de luto por Letícia. Não é ridículo? Olivia! Exclamou Miranda ficando sem ar. Turner podia muito bem detestar a falecida esposa, inclusive a ponto de afirmar esse desprezo no velório. Mas havia certas coisas que não deviam ser ditas em nome da decência. Ele apenas olhou para Miranda com uma sobrancelha arqueada, uma expressão zombeteira e curiosa se formando em seu rosto. Ah, mas que diabo! Você odiava ela. Todos nós sabíamos muito bem. Como sempre, irmã, a sinceridade em pessoa, murmurou Turner. Você vive dizendo que não gosta de hipocrisia, rebateu ela. Justo. Ele olhou para Miranda. Vamos? Você vai levá-la em casa? Perguntou Olivia, embora Miranda tivesse acabado de informar isso. Quero falar com o pai dela. Winston não pode levá-la? Olivia! Miranda não sabia o que a deixava mais constrangida. Que Olivia estivesse bancando a casamenteira
ou que Turner estivesse testemunhando isso. Winston não quer falar com o pai dela, respondeu Turner tranquilamente. Bem, e ele não pode ir junto? Não no meu cabriolé. Olivia olhou para o irmão com ansiedade. Você vai de cabriolé? A nova carruagem de Turner era moderna, alta, leve e rápida, e Olivia estava morrendo de vontade de conduzi-la. Turner deu um sorriso travesso e, por um momento, quase voltou a ser ele mesmo, o homem que Miranda conhecera e amara durante tantos anos. Quem sabe até deixe Miranda guiar, falou ele com o único e óbvio propósito de torturar a irmã. Funcionou. Olivia emitiu um gorgolejo estranho, como se estivesse engasgando na própria inveja. Até, querida irmã, disse Turner com um sorriso zombeteiro. Então passou o braço pelo cotovelo de Miranda e foram indo em direção à porta. Vejo você mais tarde, ou talvez você me veja antes, quando meu cabriolé passar. Miranda reprimiu uma risada no caminho até os degraus da frente. O senhor é terrível, disse ela. Ele deu de ombros e retrucou. Ela merece. Não. Miranda sentia-se na obrigação de defender sua querida amiga, embora ela mesma tivesse se divertido com a cena. Não? Está bem. Sim, ela merece. Mas isso não o torna menos terrível. Ah, isso com certeza, concordou ele. Enquanto ele a ajudava a subir no cabriolé, Miranda ficou se perguntando como era possível uma cena como aquela. Estar sentada ao lado de Turner, chegando até a sorrir, pensando que talvez não o odiasse no fim das contas, e que talvez ainda houvesse redenção para aquele homem. O cabriolé era um veículo e tanto, e Miranda não pôde deixar de se sentir muito dentro das últimas tendências enquanto seguiam pela estrada em alta velocidade. A senhorita fez uma conquista e tanto essa tarde, falou Turner finalmente. Miranda se contraiu inteira. Winston parece muito interessado na senhorita. Miranda permaneceu em silêncio. Não havia nada a dizer, nada que pudesse manter sua dignidade. Ela poderia negar e parecer afetada, ou concordar e parecer presunçosa, ou debochada. Podia ainda, que Deus a livrasse, parecer que queria deixar Turner com ciúmes. Suponho que devo dar minha bênção. Escandalizada, Miranda voltou-se para ele, mas Turner não tirou os olhos da estrada ao acrescentar. Sem dúvida, seria uma união muito vantajosa para a senhorita, e tenho certeza de que ele não conseguiria um partido melhor. Por mais que sua família não tenha fortuna, algo tão necessário para um filho mais novo, a senhorita compensa sendo uma mulher bastante razoável e sensata, diga-lhe de passagem. Ah, eu... Miranda piscou atônita. Não fazia ideia do que responder. Era um elogio nem um pouco passivo-agressivo, mas ainda assim soava um tanto vazio. Ela não queria que Turner enaltecesse suas qualidades incríveis só porque talvez ela se casasse com o irmão dele. E ela não queria ser sensata. Pela primeira vez na vida queria ser linda, ou exótica, ou cativante. Céus! Sensata, que adjetivo insosso. Miranda notou que ele estava esperando que ela concluísse a frase. Portanto, murmurou, obrigada. Não quero que meu irmão cometa os mesmos erros que eu. Ao ouvir isso, Miranda olhou para ele. Turner estava com uma expressão amarga, e o olho fixo na estrada, como se um único olhar na direção dela fosse fazer o mundo desmoronar sobre eles. Erros? Ecoou ela baixinho. Erro, respondeu ele com a voz intercortada, no singular. Letícia. Pronto, estava dito. O cabriolé foi desacelerando até parar. Enfim, ele olhou para a jovem. Sim. O que ela fez com você? Perguntou Miranda em voz baixa. Era uma pergunta pessoal demais e muito imprópria. Mas ela não conseguiu se conter, não com os olhos dele vidrados nos dela. Não foi a coisa errada, claramente. Turner desviou o olhar. Nada que seja apropriado aos ouvidos de uma dama. Turner. De supetão ele se virou de novo para ela, dessa vez com fogo no olhar. Sabe como ela morreu? Miranda aqueceu enquanto dizia. Quebrou o pescoço numa queda. De cavalo, cortou ele. Ela foi atirada por cima do cavalo. Eu sei, quando estava indo se encontrar com o amante. Isso ela não sabia. Além disso, ela estava grávida. Céus! Ah, Turner, eu sim. Ele a interrompeu. Não diga isso. Eu não sinto nem um pouco. Ela levou a mão à boca escancarada. Não era meu. Ela engoliu em si. Que mais poderia dizer? Não havia nada a dizer. O primeiro também não era, acrescentou Turner.
Ele bufou, estreitando os olhos, e seus lábios se curvaram, quase como se a desafiasse, como se em silêncio a desafiasse a perguntar. Ela tentou pronunciar o nome dele, pois julgou que deveria dizer alguma coisa, mas a verdade é que se sentiu aliviada quando ele a interrompeu. Ela estava grávida quando nos casamos, e foi por isso que nos casamos, se quer saber. Ao dizer isso, ele deu uma risada ácida. Se quer saber, repetiu ele. Essa é boa, considerando que eu mesmo não sabia. A dor na voz dele dilacerou Miranda por dentro, mas não tanto quanto o tom autodepreciativo. Ela vinha se perguntando como ele havia chegado àquele ponto. E agora sabia. E sabia também que jamais seria capaz de odiá-lo. Sinto muito, disse ela, porque sentia mesmo, e porque qualquer outra coisa soaria um exagero. Não há necessidade. Ele se deteve, pigarreou. E então, após vários segundos, acrescentou, mas obrigado. Então pegou as rédeas novamente, mas antes de ter a chance de pôr a carruagem em movimento, Miranda perguntou, o que vai fazer agora? Isso arrancou um sorriso dele. Bem, não exatamente sorriso, mas os cantos de sua boca se ergueram um pouco. O que vou fazer agora? Ecoou ele. Vai voltar para Nortúmbria, para Londres, vai se casar outra vez? O que vou fazer? Repetiu ele. O que eu quiser, imagino. Miranda pigarreou. Sei que sua mãe gostaria que você estivesse presente durante a temporada de Olivia em Londres. Olivia não precisa de mim. Não mesmo. Ela engoliu em seco, de forma dolorosa, diante do esforço de enfiar o próprio orgulho goela abaixo. Mas eu preciso. Ele arqueou as sobrancelhas e a encarou. A senhorita? Pensei que meu irmão caçula estivesse comendo na sua mão. Não, disse Miranda de pronto. Quer dizer, não sei, seu irmão é um tanto jovem, não acha? É mais velho que a senhorita. Por 3 meses apenas, rebateu ela. Ele ainda está na universidade, não vai querer se casar tão cedo. Ele inclinou o rosto para o lado e cravou nela um olhar penetrante. E a senhorita quer? Miranda teve que conter o impulso de se atirar do cabriolé. Sem dúvida havia conversas que uma dama não deveria ter que suportar. Sem dúvida, aquela era uma delas. Sim, quero me casar um dia, disse ela hesitante, detestando o rubor que se espalhava por suas faces. Ele a encarou, e depois a encarou mais um pouco. Ou talvez tivesse sido apenas uma olhadela. Ela não sabia dizer, mas ficou muito aliviada quando enfim ele rompeu o silêncio. Então está bem, pensarei no caso. Eu lhe devo pelo menos isso. Por Deus, a cabeça dela estava girando. Deve? Para começar, um pedido de desculpas. O que aconteceu ontem à noite foi imperdoável. Foi por isso que insisti tanto para acompanhá-la até sua casa. Ele pigarreou e desviou o olhar por um mísero instante. Eu lhe devo um pedido de desculpas, e achei que a senhorita ia preferir que eu o fizesse em particular. Ela estava com os olhos fixos na estrada. Porque um pedido público de desculpas implicaria dizer a todos porque eu estaria me desculpando, prosseguiu ele. Imaginei que a senhorita não fosse querer que soubessem. O que quer dizer que o senhor não gostaria que eles soubessem. Ele suspirou, correndo os dedos pelo cabelo. Não, de fato não. Não me orgulho do meu comportamento e realmente prefiro que minha família não fique sabendo. Mas também pensei no que seria melhor para a senhorita. Desculpas aceitas, disse ela baixinho. Turner deu um longo suspiro cansado. Não sei por que agi daquele modo, prosseguiu. Não foi por desejo nem nada. Não sei o que deu em mim, mas não foi culpa sua. Miranda simplesmente olhou para Turner. Não foi difícil decifrá-la. Ah, mas que diabos! Ele bufou irritado e desviou o olhar. Genial, Turner, genial. Primeiro você beijou a garota e depois diz a ela que não foi porque a desejava. Sinto muito, Miranda, continuou ele. E sou muito errado. Estou sendo idiota. Nesses dias parece ser algo que não consigo evitar. Talvez o senhor devesse escrever um livro, comentou ela azeda. 1001 maneiras de insultar uma jovem dama. Arrisco dizer que até agora o senhor já tem umas 50. Ele respirou fundo. Não estava acostumado a pedir desculpas. Não é que a senhorita não seja atraente. Miranda assumiu uma expressão incrédula. Não por conta de suas palavras, observou ele, mas pelo mero fato de que ele as dissera.
por se ver sentada ali, tendo que ouvir Turner colocar ambos em situação constrangedora. Era hora de se calar, ele sabia, mas ver a mágoa nos olhos dela despertou um pedacinho dolorido daquele coração que passara anos adormecido, e ele sentiu um estranho ímpeto de fazer o que era certo. Miranda tinha 18 anos. A experiência dela com os homens se restringia a Winston e ele próprio. Ambos foram sempre figuras fraternais para ela. De uma hora para outra, Winston decidira que ela era um misto de Vênus, Rainha Elizabeth e Virgem Maria, e Turner praticamente abusara dela. Estava longe de ser um dia comum na vida de uma jovem dama do campo. Contudo, lá estava ela, coluna ereta, queixo erguido e ainda por cima sem ódio no coração. Ela bem que deveria, mas não o odiava. Não, ele chegou a segurar a mão dela. Quero que me escute bem. A senhorita é atraente, bastante atraente. Ele deixou os olhos se fixarem no rosto dela e pela primeira vez em anos deu uma bela olhada em Miranda. Não era uma beleza clássica, mas havia algo de fato muito atraente naqueles imensos olhos castanhos. A tez perfeita, elegantemente pálida, fazia um contraste luminoso com os cabelos escuros, que Turner notou de repente eram fartos e levemente ondulados, e pareciam macios. Ora, ele havia tocado nos cabelos dela na noite anterior. Por que não conseguia se lembrar? Ele certamente havia de ter reparado na textura. Turner, disse Miranda. Ele a estava encarando. Por que eu estava encarando? Ao ouvir seu nome, Turner fixou o olhar nos lábios dela. E que boca sensual Miranda tinha, lábios carnudos, muito beijáveis. Turner, bastante, falou ele baixinho como se tivesse acabado de fazer uma descoberta inacreditável. Bastante o quê? Bastante atraente. E então balançou a cabeça de leve, como se estivesse acordando de um feitiço que ele próprio lançara. A senhorita é bastante atraente. Ela bufou. Ah, Turner, faça-me o favor. Não quero que minta para não ferir meus sentimentos, está bem? Isso só mostra uma completa falta de respeito pelo meu intelecto, o que me ofende mais do que qualquer comentário sobre a minha aparência. Ele recuou, com um sorriso meio de lado. Não estou mentindo, declarou ele surpreso. Era um gesto de nervosismo. Miranda mordeu o lábio inferior. Ah, ela pareceu igualmente surpresa. Bem, sendo assim, eu agradeço, eu acho. Não costumo ser tão incompetente assim com elogios, a ponto de que nem sejam reconhecidos. Imagino que não, comentou ela com rispidez. Ora, posso estar enganado, mas parece que a senhorita está me acusando de alguma coisa. Ela arregalou os olhos. Seu tom fora tão frio assim? Não sei do que está falando. Por um momento pareceu que ele iria insistir, mas deve ter mudado de ideia, porque logo pegou as rédeas, deu um sorriso sem graça e disse: Vamos em frente? E assim por vários minutos, sempre que podia, Miranda olhava de soslaio para Turner. Ele estava com uma expressão indecifrável, plácido até, o que era mais que irritante, considerando o turbilhão em que se encontravam os pensamentos de Miranda. Ele dissera que não a desejava. Então qual era o sentido daquele beijo? Qual era o sentido de tudo aquilo? E então ela acabou o deixando escapulir. Por que o senhor me beijou? Por um instante pareceu que Turner estava engasgado, embora Miranda não soubesse o que poderia tê-lo deixado assim. Sentindo a desatenção do condutor, os cavalos reduziram a velocidade, e Turner virou-se para ela, claramente chocado. Notando o incômodo dele, Miranda compreendeu que Turner não conseguia encontrar uma resposta gentil para a pergunta. Esqueça, apressou-se em dizer ela, não importa. Mas não se arrependeu de ter perguntado. Afinal, o que tinha a perder? Ele não iria zombar dela, e não iria sair fazendo fofoca por aí. Ela só precisaria lidar com o constrangimento daquele único momento, que nem se comparava ao constrangimento da noite anterior. Foi por minha causa, falou ele de repente, só isso. E a senhorita teve o azar de estar perto de mim no momento. Vendo pesar em seus olhos azuis, Miranda tocou o braço dele. O senhor tem todo o direito de estar com raiva dela. Ele não se fez de desentendido. Ela está morta, Miranda. Isso não quer dizer que não fosse uma pessoa excepcionalmente ruim quando viva. Ele lançou um olhar estranho para ela e então caiu na gargalhada. Ah, Miranda, às vezes você faz uns comentários terríveis. Ela sorriu. Isso sim eu considero um elogio.
Mas me lembre de nunca sugerir o seu nome para lecionar na escola dominical. Sinto dizer que nunca consegui dominar as virtudes cristãs. Não diga, ele parecia estar achando graça. Ainda guardo o rancor da Fiona Bennet, a pobrezinha. E quem seria essa? A garota desagradável que me chamou de feia no aniversário de 11 anos de Olivia e Winston. Minha nossa, quantos anos faz isso? Preciso me lembrar também jamais de me indispor com a senhorita. Ela arqueou a sobrancelha e retrucou. Acho bom se o senhor tiver juízo. A senhorita, minha querida, definitivamente deixa a desejar no que diz respeito ao perdão. Miranda deu de ombros, impressionada como em tão pouco tempo ele conseguira deixá-la tão alegre e à vontade. Não conte à sua mãe, ela me acha uma santa. Se comparada a Olivia, a senhorita é mesmo uma santa. De dedo em riste, Miranda o repreendeu. Não quero ouvir nada negativo sobre Olivia, por favor. Sou muito leal a ela. Uma fidelidade canina, com perdão pela analogia um tanto grosseira. Eu amo cães. E foi então que chegaram à casa de Miranda. Eu amo cães, aquele seria sua fala final. Maravilha, agora pelo resto da vida, ele associaria a cães. Turner ajudou-a a descer e então olhou para o céu, que começava a escurecer. Espero que não se incomode se eu não a acompanhar até dentro de casa, murmurou ele. Claro que não. Ela era uma pessoa prática. Era perfeitamente capaz de entrar sozinha em casa. E seria uma tolice se ele pegasse chuva na volta por causa dela. Boa sorte, disse ele subindo no cabriolé. Com o quê? Com Londres, com a vida, ele deu de ombros, com tudo o que a senhorita almejar. Ela deu um sorriso triste. Ah, se ele soubesse. 19 de maio de 1819. Hoje chegamos a Londres. Juro que nunca vi nada parecido em toda a minha vida. É uma cidade imensa, barulhenta e tumultuada, além de bastante fedorenta. Lady Handley diz que estamos atrasadas. Muitas pessoas já estão na cidade e a temporada começou há mais de um mês. Mas não havia o que fazer. Liv teria parecido terrivelmente mal educada se fosse vista sassaricando por aí durante o período em que deveria estar de luto por Letícia. Na verdade, até chegamos um pouco mais cedo do que deveríamos, mas só para fazer as preparações e as provas dos vestidos. Não podemos ir a nenhum evento social até que o luto esteja concluído. Graças a Deus, 6 semanas serão suficientes. O pobre Turner, por sua vez, passará um ano inteiro enlutado. Sinto confessar que já o perdoei. Sei que não deveria, mas não consigo odiá-lo. Com certeza eu detenho o recorde do caso de amor não correspondido mais longo do mundo. Sou patética, sou um cão patético e também uma tremenda gastadora de papel.